Walter, tirando esses fundos imobiliários de desenvolvimento, o que a gente tem na carteira dos clientes da gente são fundos imobiliários de aluguel, né? O pessoal deve lembrar do ALZR, por exemplo, né? E fundos imobiliários de CRIs, né? E fundos eu gosto muito desse exemplo, Rodrigo, que você passou do ALZR. Alguns clientes chamam de Alzira, né? O código dele é ALZR11, que é o Alianza Trust, o nome do fundo. E ele começou esse fundo, a primeira emissão dele, a gente entrou na primeira emissão dele, desde a primeira emissão dele. Ele tinha 2 imóveis, um deles alugado para uma empresa de call center no Rio de Janeiro. Eu confesso que eu não me recordo qual era a empresa, eu acho que era, se eu não me engano, Atento. Isso. Foi um spin-off da Telefônica, e a Air Liquide. A Air Liquide é uma empresa francesa que processa oxigênio para hospitais. Então eu acho que talvez o produto mais demandado hoje do mundo, mais importante hoje do mundo, é o oxigênio para os hospitais. Então a probabilidade, eu acho que a Air Liquide nunca faturou tanto na história da empresa. Eu acho que ela vai bater recordes de venda. Então a probabilidade dessa empresa deixar de pagar um aluguel, e vamos deixar bem claro, um aluguel com um contrato atípico de locação. E para quem não sabe o que é um contrato atípico, vamos lá, existe o contrato típico, que ela é regido pela lei de inquilinato, e existe o contrato atípico, que você abre mão de algumas cláusulas da lei de inquilinato, e uma delas é a possibilidade de você revisionar algumas cláusulas, principalmente o preço do aluguel, e você garante que você não vai entregar o imóvel. Então, são para algumas operações estruturadas, uma delas é para operações de BTS, que é uma operação de Build to Suit, e outras operações de Sales and Leasing Back. Nesse caso específico, era um imóvel já construído, que eles compraram para alugar para a Air Liquide. Então, não são todos os fundos imobiliários, e boa parte dessa queda é uma queda pelos investidores acionando o botão de pânico. Então, são quedas injustificadas. Então, eu acho que a gente tem que saber, e eu acho que também estamos avaliando algumas operações e algumas oportunidades nesse segmento. Existem alguns fundos de renda fixa, de crédito privado, que chegaram a cair 30% nessas últimas 2 semanas, e que, na nossa opinião, não é justificado. A única justificativa é investidor em pânico, vendendo, e a gente sabe que isso é muito comum nesses momentos. A pessoa primeiro vende e depois pergunta por que está caindo. E é bom, Rodrigo, a gente explicar um pouco, aí eu acho que você poderia entrar também na conversa, como é que se precifica um fundo imobiliário, e para as pessoas saberem a diferença do que é o valor patrimonial do fundo, de onde o fundo recebe o rendimento dele, e como é contabilizado aí o valor de mercado, de onde é que vem esse valor de mercado dos fundos. Eu acho que há uma confusão muito grande aí entre... assim, falando dos nossos 2 principais, tirando fundos de fundos, tá? Que são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, basicamente nossos clientes têm investido dinheiro em fundos de CRIs, e os fundos investem, diversificam toda a captação, todo o patrimônio deles em CRIs, alocam todo o dinheiro emprestando via CRIs, ou então alocam o dinheiro deles comprando imóveis para alugar ou construindo imóveis para alugar, como é o caso de comprar para alugar, o caso do ALZR. Então, esses aluguéis atípicos já vão acontecer por um bom tempo, né? É um fluxo de pagamento que vai existir por um bom tempo. Como o fluxo de juros, pagamentos de juros dos CRIs já estão contratados por um bom tempo. Às vezes, CRIs lastreados por aluguéis atípicos também, né? Então, é diferente você precificar uma Petrobras, como no teu caso aí, dado um petróleo aqui em cima, agora um petróleo aqui embaixo, você tem outro valor para a Petrobras em termos de geração de caixa dela, mas fundos imobiliários com contratos atípicos ou fundos imobiliários de CRIs têm geração de caixa
tem esses fluxos positivos entrando de forma constante, já previsível por um bom tempo. Então, não faz sentido pensar que esse ativo depreciou, perdeu valor. Simplesmente, as cotações dos fundos, o preço do fundo imobiliário, da cota do fundo imobiliário caiu, por nossa leitura, questões de liquidez, pânico também, mas também liquidez, né? Isso por ser um mercado ainda com pouca liquidez. Isso quer dizer o seguinte, qualquer 10 mil, 20 mil reais que você ponha muito rapidamente lá no book, vai fazer o preço subir demais se você está comprando, ou faz o preço da cota cair demais se você quer vender. Então, como está havendo gente, minha leitura como tem gente querendo, de repente, pagar alguma conta de algo que fez no mercado financeiro ou até algo que fez na economia real mesmo, né, no seu próprio negócio, está faltando dinheiro, falta liquidez para pagar seus funcionários, de repente, então preciso sacar de algum lugar, eu vou vender meus fundos imobiliários, eu vendo a qualquer preço, a cota cai. Ou então eu quero sair dos fundos imobiliários para, de repente, aproveitar alguma oportunidade no mercado financeiro também, comprar alguma ação mais barata, saindo de um fundo imobiliário para comprar uma ação que caiu demais. E isso gera essa queda na cotação, que é simplesmente por falta de liquidez. O ativo permanece ainda tão bom quanto era antes, né? Os fluxos futuros desses ativos continuam inalterados, de forma que ele vale, patrimonialmente, ele vale a mesma coisa que valia 2 meses atrás. Continua pagando os aluguéis e distribuindo os dividendos como vinha distribuindo antes. É isso. Um paralelo a isso, pessoal, a gente poderia utilizar também. Imagine que você tem uma sala comercial no ecobusiness, onde fica o escritório da gente, e por um determinado motivo a pessoa devolveu o imóvel ou disse que não vai pagar 3, 4 meses de aluguel. E no outro dia você anuncia isso para todo mundo que quer vender a sua sala comercial por 30%, 40% abaixo do valor dela, porque você vai deixar de receber 4, 5 meses de aluguel. Então a gente acha que isso é irracional, pessoal. Um shopping, e alguns fundos de shopping estão sofrendo, a gente sabe que os shoppings estão fechados, a gente sabe que vai ter um problema de inadimplência provavelmente elevado, os donos dos shoppings já estão revendo contratos de locação, isso vai precisar ser feito. Mas vamos voltar para o exemplo aí que a gente deu. Imagine que o shopping deixe de receber, vamos jogar de uma maneira bem exagerada, 6 meses de receita. Será que quanto vai repercutir isso no valor patrimonial do shopping, no valor real do shopping, por ela deixar de receber 6 meses de aluguel? Então a gente acha que o valor do shopping obviamente deve cair para representar isso, mas nós achamos que essas quedas estão exageradas. E eu acho que isso é oportunidade. E talvez uma oportunidade muito mais clara do que você tentar investir, pegar a faca caindo em ativos de renda variável. Então, pegar a faca caindo da mesa. Isso, geralmente, a pessoa que tenta pegar a faca caindo da mesa, tentando adivinhar, se antecipar um fundo de mercado, ele se corta, ele se machuca. Então, eu acho que o fundo imobiliário é uma maneira, eu acho que deveria ter muito menos volatilidade do que tem. E era bom lembrar também, Rodrigo, que esses mesmos fundos que estão... recentemente, a gente fez aquele evento com o Rui no... O BCFF. Esqueci, toda vez eu esqueço o nome do restaurante, naquela steakhouse, Santa Grelha, em que o fundo, alguns investidores e até nós corroboramos com isso, com a ideia de pagar um ágio para poder adquirir o fundo, porque se a gente não conseguisse comprar os direitos de subscrição, a gente entraria num rateio que só iríamos conseguir comprar 2% do valor reservado. E olhe lá, e até dessa última operação nem sobrou dinheiro, nem sobrou dinheiro para a oferta pública. Ficou dentro dos próprios cotistas que absorveram todas as cotas emitidas. E vale a pena ressaltar também que praticamente todo o capital que eles captaram ainda está em caixa. É um fundo que a última vez que eu verifiquei,
tinha aproximadamente 700 milhões de reais em caixa. Então, é como se você tivesse todas as notas de 100 que tinham no patrimônio do fundo, hoje está valendo 70, 60 reais. Eu acho isso completamente irracional e talvez essa seja uma das maiores distorções que a gente pode encontrar no fundo imobiliário. Então, é totalmente o contrário, né? Eu não sei se o pessoal percebe, mas é totalmente o contrário. Você acabou de fazer uma emissão recentemente, está com o dinheiro todo em caixa, né? Os teus 100 reais valem 100 reais, não mudaram. Na verdade, os 100 reais vale mais que 100 reais nesse momento. Se você for ao pé da letra, os 100 reais vale mais que 100 reais. Não vale menos que 100 reais. Então a cota era para ter subido, se você for olhar, né, pela oportunidade que ele tem agora, com dinheiro em caixa, de fazer boas aquisições. E um detalhe, um fundo tem um mandato de poder investir em outros fundos imobiliários, sejam eles abertos ou até fundos restritos por ofertas 476, ou investir em CRIs. Então ele está capitalizado, talvez como nunca teve tanto caixa, e no melhor momento que alguém poderia ter dinheiro para comprar ativos baratos. Então a gente acha, obviamente, a parte que eles têm caiu bem, todos os fundos, a queda foi generalizada, mas eu acho que é um produto que é muito bem gerido. A gente acredita muito na gestão do BCFF11. Inclusive, a gente poderia até convidar o Rui para vir fazer uma live com a gente nesse momento, até para tranquilizar, para mostrar o que está fazendo. Eu acho que o convite está feito aí, já vou mandar para ele aí. E com certeza eu acho que ele vai topar. Não sei como é que está a agenda, deve ser fora do horário de mercado. Se o dia da gente está do jeito que está, eu acredito que o dele também esteja bem tumultuado, né, Rodrigo? Então, resumindo, essa talvez seja uma crise, pessoal, que eu estava conversando com um cliente hoje de tarde, e é como se toda a riqueza criada pelo mercado de capitais no Brasil tivesse sido, dos últimos 15 anos, tivesse sido apagada. E que você está entrando em patamares de preço que a gente só via há 10, 15 anos atrás. Então, eu não acredito que isso vá subir da noite para o dia, mas eu acho que a gente tem uma equipe, apesar das controvérsias do governo Bolsonaro, e para quem me conhece sabe que eu não sou muito fã dele, mas eu sou obrigado a tirar o chapéu para a equipe técnica dele. E eu não tenho dúvida que essa é a melhor equipe técnica de um governo que eu já vi no país. Então, o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, até o ministro da Saúde, o Mandetta, eles estão me surpreendendo a cada conferência, a cada reunião. Quanto mais eu escuto eles falando, mais me tranquiliza. Então a gente está em boas mãos. A economia do Brasil ela tem uma capacidade ociosa ainda muito grande. Eu acredito que os estímulos, no primeiro momento, não causariam um processo inflacionário, que seria o pior do mundo, né? A gente viver uma estagnação com inflação, uma estagflação na realidade. Então, eu acho que medidas keynesianas são bem-vindas, esses estímulos através do gasto do governo é necessário. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente liberal, até eu brinco, às vezes eu sou um anarco-liberal, de tão contra intervenções, eu acredito, mas eu acho que tem momentos adequados para tudo. E eu acho que a gente tem reservas cambiais suficientes para aguentar qualquer trampo. A gente tem os bancos com a capacidade de expandir crédito gigantescamente aqui no Brasil. A gente tem uma relação de empréstimos total na economia em relação ao PIB irrisória. Acho que a gente tem como expandir realmente o crédito. O Banco Central já deu todas as diretrizes e está se precavendo também para que não haja um embolsamento da liquidez, que é quando os bancos eles fazem os empréstimos de liquidez para os bancos e os bancos não repassam isso para a ponta final. Então tudo isso está sendo estudado e a gente pode adquirir aí, a gente pode ter uma expansão de crescimento aí depois desses problemas de saúde muito interessante. Ô, Valder,